Os Estados Unidos reforçaram seu apoio a Israel nesta terça-feira, com o presidente Joe Biden fazendo uma declaração muito forte. Biden disse que este foi o mais violento ataque aos judeus desde o Holocausto. Também hoje, Biden voltou a conversar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. É a quarta vez que os dois conversam desde a invasão do Hamas no último sábado. A gente vai então direto para Nova York conversar sobre isso com a nossa correspondente Mariana Jean Giacomo. Oi, Mari, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, Biden conversou com Benjamin Netanyahu e se reuniu com lideranças da comunidade judaica aqui nos Estados Unidos. E ele disse que todo esse apoio militar que os Estados Unidos estão enviando a Israel, então um dos maiores porta-aviões da frota americana, também a promessa dos interceptores para o Iron Dome, para o Domo de Ferro, sistema de defesa de Israel, tudo isso deve ser visto como um alerta para que o Irã seja cuidadoso. Então, Biden mandou essa mensagem muito direta para os líderes iranianos, disse que eles devem interpretar, sim, esse apoio dos Estados Unidos como um sinal de alerta, como um sinal de que devem ser cautelosos. Mais uma vez, Joe Biden disse, então, que Israel tem o direito de se defender, falou sobre ataques terroristas do grupo Hamas e fez esse pronunciamento muito forte, como você bem destacou, Márcio, de que esses foram os ataques mais letais, mais violentos desde o Holocausto. A vice-presidente Kamala Harris também falou hoje, ela se pronunciou pela primeira vez sobre esse assunto. Kamala Harris também se disse horrorizada com esses ataques e falou que ela e o presidente Joe Biden levam muito a sério o compromisso com Israel. E é importante a gente lembrar que toda essa movimentação que a gente vê dos Estados Unidos, então tanto os pronunciamentos de Joe Biden quanto a própria viagem do secretário de Estado americano Antony Blinken para Israel, tem como principal objetivo realmente impedir a entrada de mais agentes nesse conflito. Então, impedir a entrada de agentes como o Irã e o Hezbollah. Então, principalmente a mensagem voltada para o Irã. As autoridades americanas que falam sobre o assunto sempre fazem questão de ressaltar, de dizer para o Irã, olha, não tente se aproveitar nesse momento de vulnerabilidade de Israel. A gente separou um trecho de mais esse pronunciamento de Joe Biden. Então, essas palavras fortes que ele disse hoje, vamos ouvir. This attack was a campaign of pure cruelty, not just hate, but pure cruelty against the Jewish people. And I would argue it's the deadliest day for Jews since the Holocaust. The deadliest day since the Holocaust. Made it clear to the Iranians, be careful. Mariana Jean Giacomo ao vivo em Nova York, porque além desse apoio importante, verbal de Joe Biden, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, ele está a caminho de Israel, chega nas próximas horas para discutir o aumento do apoio militar ao país. E ele não vai sozinho. O principal negociador de reféns do governo americano o acompanha nesta viagem. Mais uma vez, o tema reféns chega no prime time e, naturalmente, é um tema que está tomando muito conta dessa discussão, não apenas em Israel, mas aí também nos Estados Unidos, né, Mariana? Isso, os Estados Unidos, Márcio, já confirmaram que há americanos entre os reféns mantidos pelo grupo Hamas na faixa de Gaza. São poucos americanos, o governo americano não diz exatamente quantos são, mas diz que há sim, então há muita preocupação com essas pessoas, tanto que o principal negociador do governo, Steve Gillen, para situações com reféns, está com Antony Blinken a caminho de Israel. Antony Blinken deve se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, devem falar sobre a situação dos reféns, então aí a presença desse negociador. Importante lembrar que o governo americano já confirmou que 22 cidadãos americanos estão entre os mortos nos ataques a Israel e há agora a preocupação com esses reféns. E uma notícia que chega agora, Márcio, é de que agências federais aqui dos Estados Unidos emitiram um comunicado falando sobre o potencial de ameaças de ataques aqui nos Estados Unidos. Essas agências disseram que não há nenhuma ameaça específica
significa mais que as agências locais de segurança, as polícias locais devem se manter em alerta para o potencial de ataques desse tipo, de ataques contra os locais da comunidade judaica. Então, as polícias já estavam em alerta durante o final de semana, a gente viu, e agora as agências de inteligência emitiram mais esse comunicado pedindo a atenção das polícias locais aqui nos Estados Unidos. Então, olha só toda essa movimentação que acontece. Os Estados Unidos mandando ajuda militar a Israel, a movimentação também no campo diplomático com essa visita do secretário de Estado americano e também a movimentação dos serviços de inteligência que ajudam a localizar esses reféns, ajudam a tentar encontrar então e tirar esses reféns mantidos pelo grupo Hamas na faixa de Gaza. Também ajudam em outros sentidos, ajudam, claro, ajudam o governo de Israel. Os Estados Unidos estão providenciando esse tipo de ajuda, também estão disponibilizando os serviços de inteligência para Israel, e a gente vê essas conversas diplomáticas também tentando, os líderes ali conversando para tentar negociar uma saída de civis americanos ali da faixa de Gaza. São todas movimentações que acontecem paralelamente, tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui entre Israel e entre os Estados Unidos. Márcio. Dificílimo trabalho diplomático. Muito obrigado, Mariana Janjá, como que falou com a gente ao vivo, direto de Nova York. Boa noite, Mari.